Vamos falar, Soninha, sobre planos de saúde. Eu já dou aqui o meu bom dia, as boas-vindas para um representante do setor, porque você sabe, Sônia, que aqui na Rádio Bandeirantes a gente ouve todos os lados e tem uma discussão aberta sobre todos os temas. Nós vamos conversar agora com o Marcos Novaes. Ele é o diretor executivo da Abrange, que é a entidade que reúne as operadoras de saúde. Nós vamos falar sobre fraudes em planos de saúde e outras questões que afetam também o setor, até para o nosso ouvinte entender um pouco melhor como funciona a empresa, o plano de saúde. Marcos, seja bem-vindo, um bom dia para você. Obrigada por falar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês também. Essa questão das fraudes tem sido muito presente no noticiário, não só por operações policiais, que têm identificado, na verdade, verdadeiras fábricas de fraudes a planos de saúde, e é claro que depois essa conta acaba sendo dividida com todos aqueles que são a absoluta maioria que agem de boa fé com o seu plano de saúde. O que mais preocupa o setor nesse campo, Marcos? O que preocupa é o desconhecimento das pessoas, em especial dos beneficiários de planos de saúde, dos usuários, de que estão em volta, estão cometendo fraude. Nos preocupa essa dificuldade de comunicar e das pessoas entenderem o que é um procedimento fraudulento, que pode ser um simples, por exemplo, tratamento estético numa clínica convertida num recibo, numa nota fiscal de um procedimento de saúde coberto que gera um reembolso lá na frente. Isso é fraude. E as pessoas muitas vezes não se atentam a esse fato. Quais os tipos, Marcos? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você citou um dos tipos de fraude, mas quais são os tipos mais comuns? Porque o usuário não tem essa informação. Às vezes ele acha que pelo médico está fazendo isso e por ser uma vantagem, é uma coisa que pode ser feita. O que pode e o que não pode? Bom, aí a gente tem uma série deles, mas nós conseguimos enquadrar os principais, né? Quando a gente olha para reembolsos, a maioria vai circular ou vai estar próximo de procedimentos estéticos não cobertos que geram recibo, ou até mesmo a cessão, o beneficiário ceder o login e a senha do portal da operadora para a clínica para que ela faça a inserção e os pedidos de reembolso, e muitas vezes isso gera reembolsos além do que havia sido necessário, além do que foi utilizado pelo beneficiário. Então, ceder o seu identificador, o seu login e senha também nos Isso é leva a importante, um processo fraudulento. Marcos. Isso é importante. Então, quando lá na portaria lá do médico pedem o login e a senha do aplicativo, você não pode dar isso? Exatamente. O login e a senha é do usuário, ela é individual. Assim como o login e a senha do seu portal da sua conta bancária. E ele não pode ser cedido a ninguém, em especial a um terceiro que é prestador de serviço de saúde. E muitas vezes a gente sabe, não é, Marcos, que clínicas, consultórios oferecem essa possibilidade ao paciente, até dizendo, vou facilitar aqui a sua vida, vai ser mais fácil, eu cuido de tudo, você não precisa se preocupar. Como é que a pessoa pode, nesse momento, qual é a orientação? Porque, na verdade, você como paciente, às vezes se sente ali meio constrangido, ainda aguardando o seu atendimento médico, quando recebe esse tipo de, digamos, oferta. O que é o certo a se fazer nessa hora? Nessa hora é importante que tenhamos muita calma e conversemos no sentido de que não vou ceder o meu login e minha senha. Quem vai fazer o procedimento de reembolso é o beneficiário ou alguém que ele dê essa responsabilidade, alguém próximo. Isso acontece muitas vezes com pessoas de idade mais avançada que pedem para as pessoas, filhos, parentes, que o ajudem. Mas não ceder o login e a senha porque ele é de uso individual. E cedê-lo a alguém significa que essa pessoa vai ter acesso direto ao seu portal da sua operadora, ao seu contrato de plano de saúde, e inclusive poderá alterar as informações bancárias de reembolso. Temos muitos casos de situações em que a clínica altera a conta bancária para uma conta bancária da clínica, e o reembolso começa a ser pago diretamente numa conta administrada pela clínica,
São múltiplas as situações que podem acontecer. É importante que todos tenhamos atento. E mais importante ainda, é lembrar que quando falamos de plano de saúde, essa fraude lesa a todo mundo, né? Lesa a mim, né? Lesa a todos ao meu redor, porque somos nós que puxamos e que pagamos e financiamos esse sistema de saúde privada. Pois é, Marcos, então eu acho que a gente tocou num ponto. Está faltando, então, uma espécie de educação digital. Porque hoje, como tudo é feito por aplicativo, as pessoas mais velhas, isso é claro, elas não conseguem lidar com isso. E eu vejo várias vezes, enfim, que eu fui fazer check-up, etc., que as pessoas pedem, inclusive para atendente, como diz a Thaís, da clínica, do hospital, dá uma força, porque é algo que, enfim, não é da geração, é algo que não se aprendeu, aquela ajuda do filho que você faz, né, com o login da CNI. Muitas vezes chega no hospital e não é possível apresentar o exame com o pedido médico exatamente por não saber lidar digitalmente com aquilo. O que fazer nesse caso, Marcos? A mesma coisa que fazemos todos os dias com os demais serviços que temos, né? Então, em casa eu tenho exemplos com os meus pais, com os meus próximos, meus parentes, que eventualmente têm uma dificuldade de acessar o portal financeiro do seu banco, do banco deles, e solicita-se ajuda. A todas essas aplicações, né, toda a tecnologia que hoje está à nossa volta, ela veio para facilitar. Imagina a situação em que a gente teria que pegar recibos de reembolso e numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais, nos deslocarmos até um local para levar papel, né? Papel que pode estar rasurado, pode ter algum problema, alguma dificuldade no caminho, para fim de reembolso. Hoje a gente tem a meio digital, a tecnologia veio para ajudar. Você consegue fazer sem sair da sua casa, assim como no banco, assim como nos demais serviços. O que é importante é a gente buscar pessoas que possam nos auxiliar e, eventualmente, se tiver com alguma outra dificuldade, faça contato com a sua operadora. Entre em contato no call center, entre em contato na ouvidoria da operadora para explicar o motivo e a situação da dificuldade, que novas diretrizes podem ser, sim, fornecidas pela operadora para facilitar o processo. O Marcos, existem também, nós noticiamos recentemente aqui na Rádio Bandeirantes, fraudes mais articuladas, né? Não é essa pequena fraude ou essa, digamos, ilegalidade que muitas vezes é estimulada pelo prestador do serviço e na qual o usuário do plano de saúde entra meio ali de laranja ou imaginando que não é nada muito grave. Mas existem também outros tipos de fraudes que descobertos pela polícia, de organizações que montam esquemas com o objetivo de fraudar planos de saúde, né? O que vocês já descobriram a respeito disso? Nós temos esse tipo de fraude também, infelizmente, no país. Nós temos situações, inclusive, em que pessoas, a pretexto de estarem ajudando, custeiam um plano de saúde para um determinado indivíduo, uma família, uma criança, e para que ela tenha acesso a alguns tratamentos. Esses tratamentos são todos pagos, né, em dinheiro vivo, e dinheiro que é cedido por essa pessoa que está ajudando, e o reembolso é recebido depois pela pessoa que a ajudou. Em processos que se transformam em verdadeiros sistemas que podem estar conectados com lavagem de dinheiro e outras questões mais. Fato é que é a minoria, isso é importante que a gente diga, né? A gente está falando aqui de um setor que atende 51 milhões de brasileiros, é uma população maior do que muitos países. É a ampla minoria de casos que acontece isso, mas é uma minoria excelente que a gente precisa trazer, dar transparência, alcançar as pessoas, comunicar. Aqueles desavisados que estão eventualmente no meio desse processo sejam comunicados, entendam a gravidade disso, que pode levar até à prisão, inclusive, e a gente conseguir comunicar melhor para que as pessoas não sejam usadas para processos fraudulentos. Temos também situações, e aí essa também acontece, principalmente nos grandes centros, de laboratórios, na verdade, que não são laboratórios, né? Eles não são os laboratórios que nós conhecemos todos no nosso dia a dia, mas são CNPJs de laboratório que ficam lançando notas fiscais como se de exames fossem, só para gerar reembolsos todos os dias, né? Reembolsos contínuos. Então, temos muitas situações, nós temos que ficar atentos a isso e precisamos sim que a sociedade seja vigilante desse processo, para que todos nós tenhamos aí acesso à saúde que a gente tanto deseja e precisa.
E Marcos, qual que é o canal de denúncia da Abrange? Nós temos nos nossos canais, a gente recebe, tanto também pelas nossas redes sociais, quanto pelos nossos quanto também pelos nossos canais e telefone também. Mas eu queria só fazer também aqui um apelo para que a informação chegue mais rápido, a todos os envolvidos. Que assim que o beneficiário detectar uma situação suspeita, faça o contrato com a sua operadora de plano de saúde para informar a ocorrência. Isso será registrado na operadora e a operadora poderá ter, com a informação, poderá investigar a situação para identificar o que pode estar acontecendo. Esse contato com a operadora é fundamental. Marcos, contratualmente, nos contratos padrão, que tipo de consequência pode recair sobre quem, de alguma forma, tiver uma fraude detectada como essa que você citou para a gente? Primeiro, né, a primeira situação, e essa já assim que detectada e comprovada a fraude, é a exclusão daquele beneficiário do plano de saúde. Esse é um dos motivos que geram, sim, a exclusão desse beneficiário do plano de saúde, do sistema de saúde suplementar. Segundo, dependendo do crime que está envolvido ali, outras situações podem ser geradas, né? Então, podem levar a algum tipo de processo criminal que vai ser apurado, investigado, e se detectado uma infração criminal ali, pode levar até as suas últimas consequências, com prisão dos envolvidos e todas as demais. Precisamos estar atentos sempre a tudo que está à nossa volta. Marcos, do ponto de vista do funcionamento da saúde financeira das operadoras, as fraudes representam algo significativo? Sempre algo significativo, porque, no fundo, a gente está falando aqui de um recurso que foi direcionado ou que teria por intenção ser direcionado à saúde, a uma medida curativa, protetiva das pessoas. Então, toda a fraude em saúde ela vai ter um impacto importante e relevante para todos nós, por se tratar de saúde. Um estudo do IES, do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, ele aponta que em fraudes, não só fraudes, mas também desperdícios, e aí nesse ponto é importante a gente trazer para todos também, eu levo isso para mim dentro de casa, converso muito com minha família, não sei se todos sabem, a gente no Brasil é campeão no mundo em realização de ressonância magnética, ou seja, a nossa população faz mais exames de ressonância magnética do que qualquer outra população no mundo. Isso por quê? Porque são procedimentos muitas das vezes, ou na maioria das vezes, desnecessários naquele momento. A gente tem uma cultura de desperdícios também. Mas esse estudo do IES identificou que em fraudes e desperdícios, a saúde suplementar, né, todos nós perdemos mais de 30 bilhões de reais por ano. É um valor bastante considerável. Olha, eu queria agradecer muito, então, a participação do Marcos Novaes, diretor executivo da Abrange, a associação que representa as operadoras de planos de saúde. E já fica aqui o convite, Marcos, para você voltar aqui e aí para a gente ter uma conversa mais aberta, mais longa e colocar também, é claro, a participação do nosso ouvinte. Você sabe que toda vez que a gente fala de plano de saúde, tem muita coisa que aparece, tem insatisfações, tem dúvidas, tem também elementos que o setor pode esclarecer. Então a gente já fica aqui o convite para você voltar aqui numa próxima oportunidade para a gente tratar de outros assuntos, tá bom? Tá certo, agradeço muito a oportunidade, desejo um bom dia, um bom final de semana a todos, os nossos ouvintes também, e me coloco à disposição. Acho que a gente temos muito que melhorar também do ponto de vista de prestação de serviço de plano de saúde, e também temos muito que melhorar a nossa comunicação. Então estamos sempre com as portas abertas. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada.